Belezinha, dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia D. E já para entrar no clima do clássico dos gigantes do próximo sábado, entre Vasco e Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, eu vou relembrar aqui duas conquistas dessa dupla, vencidas justamente sobre o rival. Pelo lado tricolor, o título em questão é o do Campeonato Brasileiro de 84. Já pelo Cruz Maltino, a taça é do Campeonato Carioca de 2003. Ficou curioso? Então bora relembrar. A rivalidade entre vascaínos e tricolores vive talvez um de seus momentos mais quentes, principalmente depois das polêmicas envolvendo a arquibancada do Maracanã, a contratação do Ronaldinho, jejum, fim de tabu, rebaixamento. Mas é fato que ela sempre foi bastante intensa, e o Campeonato Brasileiro de 84 tem um grande papel nessa história. Até meados da década de 40, Vasco e Fluminense tinham se enfrentado apenas em duas finais de competição, em 31 e 46 dos extintos Torneio Início e Torneio Municipal, ambas vencidas pelo Vasco. Só que depois daí só deu flu. Foram 4 títulos no Carioca, em 73, 76 e 80, além do próprio Brasileiro de 84. Conquista essa que não sai da memória de nenhum tricolor. O Campeonato Brasileiro daquele ano, que na época era chamado de Copa Brasil, foi disputado em meio a um período de ouro no futebol carioca. Tanto é que os dois finalistas eram do Rio de Janeiro. Só que antes de falar dessa decisão é preciso explicar um pouquinho o formato de disputa, que era bem diferente do atual. Primeiro, os 40 times eram divididos em 8 grupos com 5 em cada, disputando turno e retorno, onde apenas os 3 primeiros avançavam para a próxima fase. Enquanto isso, o quarto ia para uma espécie de repescagem com os outros lanternas dos outros grupos. Com isso, 28 times avançavam para a segunda fase, onde eles eram novamente divididos em grupos. Dessa vez só 7. Dessa vez com 4 em cada, disputando turno e retorno mais uma vez, só que agora com 2 avançando em cada grupo. Até que enfim chegamos à terceira fase, onde sobraram apenas 14 grupos mais o campeão da Taça CBF, a Série B da época. Aí o que acontecia? Sim, eles eram mais uma vez divididos em chaves. Dessa vez 4 com 4 times em cada, onde os 2 primeiros enfim avançavam ao mata-mata. E nessa fase, depois de sempre passarem nas primeiras colocações, Fluminense e Vasco enfim se encontraram. Depois, é claro, de passarem por Curitiba e Corinthians, Portuguesa e Grêmio respectivamente. E no primeiro duelo da decisão, marcado para o dia 24 de maio no estádio do Maracanã, o tricolor se deu melhor e venceu por 1-0 com um importante gol de Romerito. Com isso, o Clube das Laranjeiras precisaria apenas de um empate para comemorar o título, e foi justamente o que aconteceu. Após a igualdade sem gols no jogo da volta, o Flu foi o grande campeão. Bom, a questão é que os vascaínos já estavam de saco cheio de perder final pro Fluminense. Foi quando o destino decidiu aparecer e ficou do lado dos Cruz Maltinos, já que depois de 84 o Fluminense só foi voltar a comemorar um título sobre o Vasco no Campeonato Carioca de 2012. E nesse meio tempo, dentre várias conquistas do Vasco sobre o pó de arroz, 7 para ser mais exato, o Carioca de 2003 tem um lugarzinho sempre reservado no coração dos torcedores do Gigante da Colina. O estadual daquele ano foi disputado com apenas 12 equipes num turno único. E depois dessas 11 rodadas iniciais, Vasco, Flamengo, Fluminense e Americano avançaram às semifinais, que eram decididas em jogos de ida e volta. Aí, enquanto o Cruz Maltino, que foi o líder, pegou o Americano, quarto colocado, os outros dois, segundo e terceiro, realizaram o clássico Fla-Flu. E depois de 2 goleadas, uma pro Vasco e outra pro Fluminense, os dois se encontraram na grande final. E após a vitória por 2-1 no primeiro jogo, o Vasco poderia até empatar para ser campeão, mas o Cruz Maltino queria mais. E logo no primeiro minuto do segundo jogo, Léo Lima abriu o placar. Depois disso, o Flu até conseguiu reagir empatando com Ademilson aos 21. Mas já na etapa final, Souza aos 15 deu números finais ao duelo e o título ao Vasco. E aí, quem é que vence o clássico de sábado? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não me esquece de curtir a página aqui no Facebook para não perder os próximos vídeos nem as próximas postagens. Marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e deixa seu like aqui embaixo que isso é muito importante pra mim. Ah, e não deixa de se inscrever lá no canal, hein? Quinta que vem eu tô de volta.